Vamos começar. Bem-vindos a mais um vídeo. Esqueci de falar no vídeo anterior, o link do LivePix, para quem quiser fazer alguma pergunta, que eu vou fazer um vídeo de respostas e perguntas, vou deixar embaixo, no comentário fixado. E as referências também eu vou deixar no comentário, tá? Que todos têm as mesmas referências, que é Halliday, Dias, que mais? Eu acho que só isso. Helmut e o GEF, né? Que é o Grupo de Ensino de Físicas da UFSM. Esse é o vídeo 24. Vou falar de gás ideal, temperatura, volume e pressão, tá bom? O que é o gás ideal? Tendo visto o ponto da termodinâmica, cada estado de equilíbrio de uma dada amostra de um gás ideal fica definido pelas propriedades macroscópicas, que é pressão, volume e temperatura em Kelvin, e números de mols. A pressão é relacionada ao valor médio da quantidade de movimento transferida das partículas da amostra de um gás que as paredes do recipiente de colisões. A temperatura está relacionada à energia cinética média dessas partículas. Resumindo, a temperatura está medindo a transferência de energia dessas partículas, que é o calor em si, que é o movimento dessas partículas. O número de mols está relacionado ao número de partículas que constituem esse gás. Então, aqui estão os valores de conversão de mols e convertidos para caloria, joule e por aí vai. E o gás ideal é aquele que vale qualquer valor de pressão e temperatura na equação de estado de Clapeyron, que é o PV igual nRT. R é uma constante, N é o número de mols e T é a temperatura. O PV você já sabe que é pressão e volume. Sendo que R é igual a essa constante que tá em joule por mol Kelvin, ATML litros mol Kelvin ou cal mol Kelvin. A única coisa que não muda é o mol Kelvin. A transformação mais geral de uma amostra de gás ideal pode experimentar sem variações na quantidade de substâncias, ou seja, número de mols constantes. Aquela que passa a ter um estado caracterizado por pressão 1, volume 1, temperatura 1, e está caracterizado por pressão 2, volume 2 e temperatura 2. Estão em equação de estado de Clapeyron, que permite escrever PVT1, PV dividido por T1, todos 1, né? Igual a essa expressão do lado. Daí temos as três leis que constituem as três transformações. A de Charles, que é a isobárica, que o volume... isobárica não, isovolumétrica, que fala que o volume é constante. Então, P é igual a KT. E K sendo uma constante. Sendo pressão dividido por temperatura 1, pressão 2 dividido por temperatura 2. A lei de Gay-Lussac, não sei como é que se fala esse nome, é uma transformação de pressão constante, em que V é igual a mesma constante com temperatura. Então, V1 dividido por T1, V2 dividido por T2. E ela é uma isobárica. E temos a lei de Boyle-Mariotte. Grava esses erros, esses nomes confunde algumas vezes. Que é uma transformação de temperatura constante ou uma isotérmica, que é P vezes V
P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. A pressão e o volume nesse alteram, só não altera a temperatura. Processos reversíveis e irreversíveis, consideramos que qualquer sistema que experimenta o processo espontâneo pode levar a um estado de equilíbrio ou a um estado ou outro estado de equilíbrio. Como o processo espontâneo, estados intermediários não são, genericamente falando, estados de equilíbrio. Daí, alguns processos. Se o processo é efetuado muito lentamente, devolvendo em etapas infinitodecimais o sistema o tempo suficiente de atingir um estado de equilíbrio antes de uma nova perturbação aconteça. Nesse caso, estamos com um processo quase estático. Nesse tipo de processo, o sistema se encontra em um instante de tempo num estado de equilíbrio, num estado muito próximo ao estado de equilíbrio. Assim, podemos considerar a aproximação de uma boa de um processo quase estático constituindo a sucessão de estados em equilíbrio. Aqui fala mais um pouco desses processos. A comprimir a amostra de gás através do processo estático de grão de areia, pistão. Vou deixar isso aqui mais um tempo. Existe atrito no pistão, equilíbrio e tal. Processo de transferência de calor de um corpo de certa temperatura em outro corpo. A temperatura é menor e é irreversível. Então, isso já temos um, algumas explicações de que é processo reversível e irreversível. Não vou me enrolar muito para explicar isso. Processo inverso e tal. Propriedade PVT e número de mols, né? Eu acho que é melhor explicar, que já tá no finalzinho. A questão de simplicidade maior das discussões e aplicações, como desenvolver nesse caderno, nesse texto, tomaremos por sistema de amostras ideal o número de mols constante, já que vimos um ponto geral, a termodinâmica no estado em equilíbrio, uma amostra ideal que foram definidos pelo quadro de propriedades PVT-N, N que é mol. Contudo, a constante nessas quatro propriedades podem ser consideradas variáveis, PVT. Mol não é considerado uma variável. Por outro lado, podemos calcular qualquer uma dessas três variáveis na função das outras usando, para isso, a equação de estado. Então, voltando, sendo independentes PV, P e T e o V e T. As figuras não coloquei aqui, e é isso. Mais umas explicações sobre as transformações. A gente consegue ver pressão constante, temperatura variando e pressão variando, quer dizer, volume constante, temperatura variando na panela de pressão. Volume variando, pressão constante e temperatura variando em qualquer panela que você esteja usando para cozinhar qualquer coisa, exceto a de pressão. E volume não variando, qualquer recipiente que tu coloca qualquer coisa que não seja no fogão. Porque daí a temperatura não vai variar. E também temos a transformação adiabática, que é quando os três fatores variam. Um processo irreversível é quando coloquei como exemplo que. Eu só tirar aqui. Quando não tem como reverter o processo de mudança de temperatura de um corpo para o outro, o exemplo da areia do pistão, e um processo reversível que nós temos que não ocorre mudança de matéria. Nós temos vários por aí que são reversíveis. Vou até colocar um exemplo aqui. Deixa eu ver.
Os processos reversíveis e irreversíveis, podemos comprimir a amostra, deixa no cilindro de pistão, colocar no movimento. Processo de transferência de energia de calor, temperatura. Processo inverso. Nesse caso, o processo de compressão não pode ser quase estático nem reversível. Esse é um processo irreversível. Agora, comprimir um gás através do processo quase estático, colocando grãos de areia e tal. No pistão lentamente, resultando no processo resultante é reversível, pois se a gente tirar a pressão, a areia volta no seu estado inicial. Era isso. Só não estava lembrando como. Um exemplo, né? Isso que a gente não chegou nem na termodinâmica em si. Vai ter muita gente que vai ficar louca quando descobrir que entropia não é desordem. Mas é isso. Vou deixar as referências tudo na descrição. E é isso. Tchau.